Olá, no Justiça Legal de hoje você vai conferir uma reportagem sobre o direito à substituição de prenome e gênero diretamente no cartório de registro civil. No quadro Entrevista, recebemos a juíza de direito substituta Nicole Feller, que fala sobre o tratamento vital e as diretivas antecipadas de vontade. Acompanhe também no quadro Isso é Legal uma matéria sobre a Organização pelos Refugiados, uma ONG que atua no acolhimento e combate ao preconceito de imigrantes. E a partir de agora você vai ver um pouco mais sobre o funcionamento do auto de prisão em flagrante virtual em Santa Catarina. Um novo sistema que permite a confecção de autos de prisão em flagrante através de depoimentos audiovisuais chegam às delegacias de polícia de todas as comarcas do estado. Na documentação de um processo de um flagrante numa delegacia de polícia em Santa Catarina, era assim: o cidadão senta aqui, ele fala, o delegado pergunta, o escrivão registra e faz o documento. Isto mudou. É introduzida uma câmera. O cidadão fala, é registrado em áudio e vídeo e o delegado junta este áudio e vídeo a um processo e ele vai para a mesa de um juiz. Antigamente isso demorava horas, agora não passa de 10 minutos. Além de rápido, o áudio e vídeo captados, ao entrar no sistema, são criptografados, ou seja, ganham total blindagem. Não há possibilidade de ser alterado. É como se o juiz tivesse presenciado o auto de flagrante. O delegado Davi Queiroz fala das principais vantagens. O sistema audiovisual é uma verdadeira revolução no trabalho de colheita de elementos de informação pela Polícia Civil. Ele trouxe uma possibilidade de maior fidelidade e legitimidade na colheita dos depoimentos e do interrogatório também. Com as gravações, há a possibilidade tanto do juiz, como o promotor, como o próprio advogado de defesa, ter conhecimento do que efetivamente foi falado no momento em que a polícia colheu o depoimento. Momento esse que é aquele que transcreve, é aquele que transmite com maior fidelidade o que aconteceu, já que é próximo ao fato, não é? A escolha do município para a implantação e a expansão do sistema teve sua razão. Itajaí é uma das comarcas onde mais há a ocorrência de flagrantes de todo o estado. Antigamente nós tínhamos um procedimento que eu digo arcaico, no qual toda aquela prisão que era realizada, que deveria ser formalizada na delegacia de polícia, um procedimento de flagrante que a gente fala, esse procedimento ele deveria ser todo transcrito e naturalmente, por assim proceder, isso demorava um razoável tempo. O sistema é inédito no Brasil no uso em delegacias de polícia. O gerente de planejamento da Polícia Civil Catarinense, delegado Gustavo Madeira da Silveira, explica a fase de expansão para todas as comarcas no estado, viabilizada pelo Judiciário Catarinense no aporte de recursos provenientes das verbas indenizatórias. O projeto audiovisual ele já está acontecendo há 3 anos na Polícia Civil. Hoje funciona em aproximadamente 40 delegacias de polícia e a partir de agora, com esse aporte vindo do Poder Judiciário, convênio firmado entre Polícia Civil e Poder Judiciário de R$1.900.000, será possível expandi-lo para todas as comarcas do estado de Santa Catarina. Vai possibilitar com que todo o Poder Judiciário, e não só das comarcas onde ele está instalado, que são as maiores, possam perceber a eficiência que esse sistema está trazendo. O juiz ele vai fazer a sua interpretação com base naquela oitiva, ou seja, nas expressões, na fala da própria pessoa, e não como era antes, numa interpretação que já era feita quando realizada a transcrição. O trâmite para modificação do prenome e do gênero no assento de nascimento, independente de autorização judicial ou realização de procedimento cirúrgico para mudança de sexo, passa a ser realizado em Santa Catarina. Com isso, o Estado se torna um dos primeiros da Federação a dar efetividade à decisão do Supremo Tribunal Federal, que reconheceu o direito a essa substituição diretamente no cartório de registro civil. Vítima do preconceito e da discriminação por conta da aparência que não tinha relação com o nome e com o gênero que estava no documento. A gente sabe do quanto a classe transexual, de pessoas trans, passava a dificuldade para conseguir emprego.
E isso era nítido. Era o emprego, era acesso à educação, até mesmo a saúde, pessoas que se negavam a procurar ajuda na saúde por conta desse constrangimento. O emprego, as pessoas eram literalmente barradas por conta do seu nome. Eu mesmo passei por situações em hospital, onde eu estava pagando por um serviço e as pessoas me tratarem sem saber como me tratar. Colocamos ela onde? Numa enfermaria masculina ou uma enfermaria feminina? E eu ir parar numa enfermaria errada e eu ser extremamente discriminada lá dentro, porque as pessoas não entendiam o que aquela mulher estava fazendo lá dentro. E no final eles me isolaram em um quarto isolado porque não tinham o que fazer comigo. Selma lutou durante anos para poder se sentir livre e incluída na sociedade. Sim, eu esperei muitos anos por isso, tentei entrar com o processo algumas vezes. O processo em Santa Catarina era extremamente, principalmente em Florianópolis, falando da minha realidade que é Florianópolis, difícil, porque você tinha que ter um laudo atestando a sua transexualidade, um laudo psicológico, e você também tinha que provar que você iria fazer a readequação sexual. Mas a partir de agora, transgêneros e transexuais podem solicitar a mudança de nome e gênero em qualquer cartório civil. Basta trazer documentos simples como certidões de nascimento e de antecedentes criminais. Não precisa mais uma avaliação psiquiátrica ou psicológica e nem mesmo ter feito a cirurgia para a troca de sexo. Só nesse cartório aqui de Florianópolis, 10 pessoas já conseguiram fazer a alteração. Traz toda a documentação, assina um requerimento aqui na nossa presença. Aí depois de 5 dias nós fizemos a averbação. Aqui em Santa Catarina, aqui no cartório de origem da pessoa, vai custar R$ 70,25. Nós fizemos através de um sistema que é o sistema CRC, é um sistema integrado de certidões. O Daniel foi o primeiro a fazer a mudança nos documentos em Florianópolis. Hoje eu me sinto um cidadão na sociedade, né? Porque sei que a sociedade existe padrões, por mais que tem um monte de gente que não aceita, tem pessoas que defendem, né, na diversidade, mas eu digo por experiência própria. Eu não conseguia ter um emprego na minha área, eu não conseguia ser respeitado no meu lado afetivo, né? Por conta da minha sexualidade, da minha... Na época você acaba sendo um homossexual, na verdade, né? Então ninguém me respeitava. Eu consegui um emprego que eu tenho hoje, então mudou tudo na minha vida. O vice-corregedor-geral da Justiça, desembargador Roberto Lucas Pacheco, assinou o provimento que disciplina o trâmite para modificação de nome e gênero. Com isso, Santa Catarina passa a ser um dos primeiros estados da federação a dar efetividade à decisão do Supremo Tribunal Federal, proferida em março deste ano, em que se reconheceu o direito à substituição de pronome e sexo diretamente no cartório de registro civil. O benefício é da celeridade, que fica bem mais ágil, né, o procedimento. Penso que para as pessoas a acessibilidade também fica melhor, porque pode se dirigir a qualquer cartório, porque ele não precisa fazer diretamente no cartório onde ele teve o seu registro de nascimento, ele pode fazer em outro, e aí esse cartório vai encaminhar para aquele onde foi feito o registro de nascimento, lá então é feita a averbação. Então agiliza bastante nesse aspecto. Uma decisão que pode mudar a vida de quem só quer ter direitos iguais. Hoje eu vejo lá o meu nome e meu gênero ali e eu penso assim, eu posso entrar em qualquer lugar. Eu tenho acesso. Além de me olhar no espelho e me reconhecer, eu tenho um documento que eu olho e reconheço que sou eu. A gente vê a felicidade deles com a nova alteração, com um novo documento, se identificar com uma outra pessoa. É como se você tivesse nascido de novo, é como se você tivesse realmente se sentindo agora uma pessoa, um ser humano, uma pessoa realmente útil, né? Isso é fundamental, não tem preço, a felicidade não tem preço, né? Auxiliar os imigrantes que vêm a Santa Catarina em busca de melhores condições de vida e combater o preconceito com os refugiados. Esses são os principais objetivos da Organização pelos Refugiados, criada em novembro do ano passado aqui em Florianópolis. Para saber mais sobre a atuação dessa ONG, a nossa equipe foi conhecer os voluntários e conversar com alguns beneficiados por esse trabalho. E tudo isso você confere agora no quadro Isso é Legal.
A venezuelana Johanna está há 7 meses no Brasil. Com dificuldades no país onde nasceu e cresceu, ela escolheu Florianópolis para recomeçar. Não é fácil porque não viene uno de vacaciones, não? Dejar su familia, no es fácil el cambio, pero bueno, yo creo que lo voy a lograr. Aqui ela conheceu o trabalho da ONG pelos refugiados. Para poder me insertar en la cultura, en la sociedad, que claro, el cambio de idioma es muy difícil. A ONG começou em 2016 com 3 pessoas e hoje são cerca de 6 voluntários que atuam ensinando português para imigrantes que vêm para o Brasil em busca de novas oportunidades. Esse trabalho tem mudado a vida de muitas pessoas. A gente viu que havia uma necessidade aqui, tanto na ilha quanto na grande Florianópolis em si, de um suporte aos imigrantes que moravam aqui. Atualmente a gente está desenvolvendo mais e focando nossos esforços nas aulas de português. A maioria deles vem para cá e eles não têm realmente um suporte em termos de língua. E sem a língua eles não conseguem trabalho aqui na região. Hoje a ONG atende 90 alunos divididos em 3 turmas. Eles vêm sem documentação, às vezes, eles têm dificuldade para conseguir emprego e dificuldade com o idioma e a gente não enfrenta isso, né? Não consegue imaginar o que é deixar o próprio país, deixar tudo, deixar a família, que nem eles deixam, e vir morar num lugar onde tu não tem base nenhuma para começar, né? O João é o mais novo voluntário da ONG. Além de ser estudante de licenciatura em francês, um dos motivos que o levou a querer ajudar foi a dificuldade que ele encontrou para aprender o português, já que ele é da tribo Guarani. Quando eu tive que aprender português, eu me careci de um professor de português que soubesse, se comunicar direito na língua que ele estava ensinando para a gente aprender. Então, eu queria ser aquele professor que eu gostaria de ter tido quando eu estava aprendendo português. Para a Sandra, esse trabalho é fundamental para os imigrantes, mas é preciso o apoio de toda a população. Auxilia muito no problema de imigração do país, mas é necessário esforços, ter bastante apoio para conseguir dar andamento num projeto desse. Só o governo não vai conseguir, são necessárias diretrizes, mas um apoio de todas as formas, do empresariado, da comunidade, com certeza, abraçar essa causa e ter um olhar mesmo do governo com relação para ordenar essa imigração, que é uma realidade. Quando que eu posso desistir de uma compra? A mera desistência é possível no prazo de 7 dias, quando a compra é feita a domicílio, ou seja, quando o vendedor vai até a casa do consumidor, ou quando ela é feita por telefone ou por internet, nessas hipóteses. Ou seja, quando o consumidor está na tranquilidade do seu lar, e muitas vezes até é instado, como no caso da compra a domicílio, e acaba comprando por impulso. Então existe esse prazo de desistência, que é um prazo também chamado de arrependimento ou prazo de reflexão. Já quando o consumidor compra na loja física, em que ele toma a iniciativa de dirigir-se até a loja física, constatar o produto e fazer a compra desse modo, já a lei não prevê essa possibilidade de simplesmente desistir do negócio. Mas é claro que existe sempre a possibilidade de negociar essa desistência, o desfazimento do negócio com o vendedor. Aí é uma questão de conversar e chegar a algum ponto, que fique bom para ambos. Existe algum órgão que fiscaliza as vendas pela internet? O órgão que fiscaliza, do ponto de vista do direito do consumidor, o órgão que fiscaliza as vendas por comércio eletrônico é o mesmo órgão que fiscaliza nos demais tipos de comércio, que é o PROCON. Existe também a fiscalização tributária, obviamente, em relação ao comércio eletrônico, realizada também pelos órgãos administrativos competentes, no caso de ICMS, sobretudo, que é
quando se fala de compra de comércio eletrônico em território nacional, que aí são as secretarias de fazenda dos estados que fazem essa fiscalização. Obviamente, se trata de uma compra internacional, aí também entram outros órgãos de fiscalização, como a Receita Federal, e até na hipótese de produtos controlados, aí pode envolver até o controle do Exército e outros órgãos. E a seguir, no próximo bloco, no quadro Entrevista, a nossa convidada é a juíza de direito substituta, Nicole Feller, que fala sobre o tratamento vital e as diretivas antecipadas de vontade. É rapidinho, logo depois do intervalo. A gente volta já já. No quadro Entrevista de hoje, nós vamos entrevistar a juíza Nicole Feller. Ela vai nos falar sobre diretivas antecipadas de vontade e, em especial, o tema testamento vital. Um tema instigante, nomes que nós não costumamos ver e conceituar. Vamos tratar deles aqui. Doutora, muito obrigado por nos receber aqui. Eu é que agradeço pela oportunidade. Bem, vamos então aos conceitos. São instrumentos pouco populares no Brasil. O que são exatamente essas ferramentas? As diretivas antecipadas de vontade e entre elas está o testamento vital. É um tema, de fato, de pouco conhecimento, né, que vem sendo estudado agora pela doutrina brasileira e pelos profissionais aqui no Brasil. As diretivas antecipadas de vontade constituem um gênero da qual são espécies o testamento vital e o estabelecimento de procuradores para cuidados da saúde. Essas duas espécies, se colocadas num documento, formam então as diretivas de vontade. O testamento vital seria a opção de uma pessoa, quando ainda nas suas faculdades mentais plenas, com capacidade, de estabelecer e colocar os seus desejos de, num futuro, ao enfrentar uma doença terminal ou um estado vegetativo persistente, se submeter ou não a certos cuidados e a determinados tratamentos médicos. Então, ela colocaria seus desejos neste documento e ele deveria ser, então, deve ser observado pelo profissional médico que lhe for atender. Já o estabelecimento de procuradores para cuidados da saúde seria a designação de uma pessoa, de um procurador, que a represente, tanto na interpretação dessas diretivas, se surgir alguma questão dúbia, ou mesmo na tomada de alguma decisão, quando essa pessoa já não puder externar a sua vontade e a sua autonomia plena. Seria uma ajuda, uma pessoa de confiança que fará esse trabalho nesse estágio da vida. Nós estamos falando então de um paciente, de uma pessoa que está convalescendo e ela então antecipa aquilo que de pior pode acontecer a ela, o que ela teria de vontade de fazer, né? Exato. Há um certo consenso nos autores que trabalham esse tema que as diretivas antecipadas são aplicadas aos casos de doença incurável, em que o tratamento não irá recuperar a saúde daquela pessoa. Então, são casos graves, né, de doenças graves e incuráveis. Nesse sentido, a pessoa, à luz da sua autonomia, teria condições de dizer de forma esclarecida, prévia e consensual anteriormente, se gostaria ou não de se submeter a determinados procedimentos ou tratamentos, como, por exemplo, uma oferta de um suporte vital, como uma ventilação mecânica, realizar ou não um procedimento de quimioterapia, entre outros
uma própria reanimação num caso crítico, né? Todas essas ideias, se ela gostaria ou não, então, de passar por isso ou deixar que a vida se encarregasse de ter o seu curso normal. Por isso chama-se antecipada, né? Porque a pessoa antecipa-se ao que vai acontecer com ela, né? Sim, essa é uma questão. Embora tenha o nome de testamento, ela difere do campo sucessório nesse aspecto, porque produz efeitos antes do falecimento, antes da morte. E o testamento clássico que a gente estuda em direito civil, ele tem eficácia pós-mortem, né? Após a morte da pessoa. Quer dizer, nós não estamos tratando, então, de bens, né? Estamos tratando da vida daquela pessoa, né? Exato. As diretivas antecipadas, elas cuidam do fator da própria vida ou da morte, né? Como uma opção a ser escolhida por cada indivíduo. Nessa fase, a pessoa pode fazer disposições testamentárias de ordem patrimonial, que já são regidas de forma bastante satisfatória pelo direito civil brasileiro. Mas esse aspecto das diretivas antecipadas é uma questão de saúde e de vida humana enquanto indivíduo mesmo. E sobre este aspecto, não há legislação brasileira para isso, né? Não. A primeira regulamentação no Brasil foi uma resolução editada pelo Conselho Federal de Medicina em 2012, que define as diretivas antecipadas e diz que um médico deve anotar e fazer constar do prontuário quando lhe forem repassadas essas diretivas pelo paciente. É uma regulamentação muito singela e não tem força legal específica porque não foi emanada do órgão competente, que é o Congresso Nacional. Há, no entanto, 2 projetos de lei datados de 2018 que tramitam no Senado Federal e tratam sobre essa temática, inclusive dando conceitos bastante precisos e indicando os casos em que seria possível a aplicação das diretivas: doenças terminais, estados vegetativos persistentes e outras doenças crônicas. Há ainda divergência, inclusive nesses projetos de lei, quanto à forma de explicitação dessas diretivas, se poderia ser feita mediante instrumento particular ou se necessitaria de um registro público, a lavratura de uma escritura pública, e há quem sugira, inclusive, a formação de um cadastro nacional a ser preenchido e alimentado pelos cartórios de todo o Brasil, a fim de dar uma uniformidade de tratamento e possibilitar que os médicos e que os hospitais tenham acesso a esses desejos de cada pessoa. Bem, doutora, a diretiva antecipada é a vontade ou se esse testamento vital decorre de uma autonomia privada. Em que pese não haver legislação nacional, já há bastante literatura sobre isso, né? À sombra do que já se faz pelo mundo. Nós estamos falando aqui, quando falamos de autonomia privada, estamos falando da dignidade humana neste aspecto? Com certeza. Essa questão envolve, sobretudo, o direito à vida, que é um direito estampado na Constituição Federal como um direito fundamental de cada homem e de cada mulher. Nesse sentido, ele seria interpretado de uma forma ampla para abranger não só o direito à vida em sentido estrito, o nascer, mas também o morrer e a escolha de uma morte de forma digna, tranquila, sem a chamada obstinação terapêutica, sem sofrimento intenso, para um caso em que não há chance de recuperação da saúde no seu estágio inicial da vida. Então, com certeza tem a ver com a própria dignidade humana, com a pessoa humana, naquilo que lhe é mais elementar. Bom, aqui no Brasil, nós temos o testamento vital sem essa legislação própria, mas há argumentos constitucionais quando se trata da existência, da vida, do direito à vida, né? A Constituição Federal é clara nisso. Essa lacuna, essa falta de legislação, tira o direito de quem poderia ter esse direito? Ou seja, eu lhe pergunto, é uma espécie de privilégio legal ter-se esta legislação lá fora e não aqui? É claro que a legislação, porque seguimos um Estado regido pelas leis, ela é imprescindível, né, para
que a vida se dê de uma forma mais tranquila e com segurança. A legislação nesse tema viria trazer mais segurança e uma definição maior para aqueles que gostariam de adotar, então, essa forma de reger o seu final de vida, mas que até por desconhecimento ou pouco estudo ainda, não o fazem. Mas não impede, essa ausência de regulamentação não impede que desde já se utilize dessa prática, mas sempre com o auxílio de um profissional, seja ele da área jurídica, mas também de um profissional da medicina, né, especialmente aquele que já acompanha a pessoa. Mas, sem dúvida, a legislação viria suprir uma lacuna e oportunizar, assim, a efetiva adoção dessa prática. Eu estou chamando isso de um privilégio, né, legal, mas como é que o nosso magistrado aqui, os operadores do direito, ou aqueles que têm direito a esse instrumento, eles recorrem aqui dentro do Brasil? Como é que é operado isso aqui dentro neste momento? Neste momento é possível buscar um auxílio de um profissional, de um advogado, para que lhe auxilie, então, a formalizar um documento por escritura pública, que seria uma forma mais transparente, pública e mais segura de formalizar esse documento. E apresentar, então, ao profissional médico para que ele registre em nos casos necessários e pertinentes no prontuário, como estabelece a resolução do Conselho Federal de Medicina. Então, é necessário um auxílio para que a pessoa possa tomar essa decisão, inclusive estabelecendo detalhes, né, uma forma mais detalhada de como operacionalizar e utilizar as diretivas. Nós estamos falando de um assunto elitista, doutora, ainda longe do nosso mundo jurídico aqui? No Brasil, o debate vem sendo enfrentado e iniciado, seja por autores da medicina, em livros médicos específicos, mas também na doutrina do direito brasileiro. Mas se for pensar que é um assunto que envolve tanto a área médica quanto a área jurídica e também outros aspectos ligados à vida humana de forma geral, e se for pensar que o atendimento da população, em sua maioria, se dá pelo Sistema Único de Saúde, que é ainda tão deficitário, né, no Brasil, embora a sua origem constitucional seja dotada de relevância e força, pode-se dizer, sim, que é um instrumento ainda de não amplo acesso à população, seria uma prática ainda restrita a alguns segmentos da sociedade. Mas é importante que se avance nisso e que se discuta, né, os seus limites, a sua formalização, a sua regular formalização e se amplie também a utilização. É uma temática que envolve ainda responsabilização profissional, eventual responsabilização médica por um acatamento, né, e pela não oferta do tratamento médico. Então, é uma gama de questões que são debatidas. Doutora, o nosso Congresso tem deputados, parlamentares que estão atentos a esta matéria, suficientes, junto com o Conselho de Medicina, para se criar esse arcabouço jurídico para esta matéria que ainda inexiste no país? Sim, como mencionei, há 2 projetos de lei já deste ano que estão em tramitação no Senado Federal, mas a tramitação envolve os procedimentos legais, né, e constitucionais do processo legislativo e demanda até uma discussão com a própria sociedade e com os profissionais específicos da área médica e do direito para uma melhor formalização e regulação legal deste instituto. Doutora, muito obrigado pela entrevista. Muito obrigada. O Justiça Legal desta semana termina aqui, nós voltamos numa próxima. Até lá.